Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa? Conosco, professora Márcia Ramos Martins e nossa amada Bura Moreno. É isso aí, então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha só, vamos para mais uma aula da Unidade 2. A gente está avançando. Eu acredito que vocês aí estão recebendo direitinho, né, esse conteúdo. Eu espero. E se não, olha lá, mais atenção. Nós vamos aqui buscar deixar mais pontual, né, amadinha, para vocês. A gente está buscando as aulas assim, bem contextualizadas. Só é uma revisão. É muito bom lembrar, porque talvez você esteja aí, eu já vi isso lá no primeiro, lá no segundo, exatamente. Terceiro é uma revisão geral, só que aí a gente traz de uma maneira agora contextualizada, sem ser só orações ali soltas, né, fora de um contexto, tá bom? Para que você realmente venha compreender e assimilar, principalmente essa parte aí da sintaxe, que é o que pega na produção textual, porque regras gramaticais, outras temáticas como também figuras de linguagem, né? Essa variação linguística, são temas aí que dá para você assimilar, seja um exemplo individual ou contextualizado, é tranquilo. Mas a gramática ela precisa estar contextualizada, ou seja, todos aí os objetos de conhecimento precisam ser contextualizados, certo? Então, ora a gente traz um assim, ora a maioria contextualizada, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo bacana aí para mais uma aula? Então, vamos lá. Isso é a conversa inicial para te dar tempo, pegar a caneta, pegar a borracha, sentar, se ajeitar ali, tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, Amadinha, a nossa aula hoje é... Gramática, acentuação gráfica. Beleza. E regras de acentuação. Eita. 32.1. Vamos lá, a nossa habilidade, perceber. No caso, essa aqui a gente só trouxe, Amadinho, uma habilidade. Tira esse plural daí. Exatamente. Então, a habilidade é, ao final da aula, estudante, você vai perceber a língua como variável no espaço e no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Isso tudo em relação aí à produção textual, né? Precisamos saber grafar as palavras corretamente, escrever as palavras aí corretamente para poder não ter nenhum problema na sua produção, ok? Vamos aí de texto atual, a nossa aula iniciando sempre com esse início, olha, iniciando sempre com esse início, a redundância, beleza, mas tudo bem, né? E o tema aí do texto atual, história de nossa língua. Olha aí, vamos aí um pouquinho sobre língua portuguesa. Foi durante o domínio árabe que se acentuaram as características distintivas dos romances peninsulares na região que compreendia a Galiza e a faixa lusitana, entre o Douro e o Minho. Constituiu-se uma unidade particular que conservaria relativa homogeneidade até meados do século XIV. O galego-português provavelmente teria contornos definidos desde o século VI, mas é só a partir do século IX que podemos atestar a sua existência através de palavras que se colhem em textos do latim bárbaro. Datam do século XIII os primeiros documentos que chegaram até nós, integralmente redigidos em galego-português. Inicia então a fase propriamente histórica de nossa língua, que, como todo idioma dotado de tempo, nem no espaço. Para José Leite de Vasconcelos, distingue-se as seguintes etapas na evolução do latim ao português atual. Latim lusitano, língua falada na Lusitânia desde a implantação do latim até o século V. Romance lusitânico, língua falada na Lusitânia do século VI ao século IX, da qual, como da fase anterior, não temos nenhum documento escrito. Português proto-histórico, língua falada na Lusitânia no século IX até os fins do século XII, e do qual podemos vislumbrar algumas características nas palavras intercaladas em texto do latim bárbaro.
português arcaico, que vai de princípio do século XIII, olha aí, 1211, não sabemos, até a primeira metade do século XVI, quando a língua começa a ser codificada. Em 1536, foi publicada a primeira gramática de nossa língua, a gramática da linguagem portuguesa de Fernão de Oliveira. Beleza, então aí um passeio histórico, né, até chegar aí a nossa primeira gramática. Então aqui, ó, foi retirada da gramática da língua portuguesa de Celso Ferreira Cunha. E o português moderno, né, que se estende da segunda metade do século XVI até os dias que correm. Muito bem. Simbora, então, já chamando aí o nosso tema, acentuação gráfica. E vamos aí iniciar com um contexto que é campeã, as tirinhas, né? Elas estão aí sendo toda a atração, seja avaliação, qualquer avaliação, toda banca utiliza aí tirinhas para construir os itens para cobrar na avaliação. Porque é um contexto que mais se adequa, né? E essa tirinha aqui tem tudo a ver com o assunto, né? Com o tema da aula. Preste atenção que isso até complica. Se você não acentuar corretamente, dá problema, dá problema. Então aqui, só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar as palavras corretamente. Meu Deus do céu, se deixa de acentuá-la. Olha aí. E aí, é um bate-papo. Olha esse mundo animal. Olha aí, os cágados conversando sobre isso, né? Como que ia ficar essa palavra sem esse acento, amadinho? E aí, não se tira? complica a situação? Né? A gente não vai nem repetir a palavra. Se não tivesse acentuação, esse acento aí, amado, ia complicar mesmo. Então, indica o fundamento da afirmação feita pelo personagem. Você aí, Madinho, que tá olhando pra mim, né? Isso. Aí, tá ouvindo a minha voz? Tá ouvindo? Tá, mas aí beleza. Qual a sua resposta? E aí, muitas vezes a gente recebe, vê produções, né, em que não está acentuado. Aí você diz, Paulo, por que você não colocou essa palavra? Tem acento sim ou não? Sim, professora, mas não colocou por quê? Ah, não, estava apressado. Não, se não, vai acontecer que nem a tirinha ali, um contexto em que a palavra precisa estar acentuada para o emissor, né, o receptor fazer a leitura direitinho, senão vai dar problema. Que se não tivesse, em vez de cágados, seria o quê? Cagados. Olha a diferença, né? Tá bom? Então vamos embora, vamos lá. Trazendo aqui já a cartela para vocês, com a primeira regra, com exemplos. Então, fica de olho, não é para bater papo, é para você agora focar aqui, porque nós vamos trazer várias regras com vários exemplos. E não tome nota, porque esse material vai ficar para você, vai estar lá na nossa playlist de língua portuguesa, certo? E aí tudo tranquilo. Podemos lá iniciar? Sim. Vamos lá. Então aqui, você lembra lá quando você estava iniciando, né? Aí você estudou lá com a sua professora do ensino fundamental sobre a posição da sílaba tônica e tem uma classificação. Eu lembro, professora, monossílabo, dissílabo, trissílabo. Aí depois você vai primeiro estudar a questão da separação silábica, né? Aí depois a questão da posição da sílaba tônica. Sim, eu sei, sílaba que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, amadinhos, oxítona na última sílaba e só receberão acento, preste atenção, as três últimas. Então, você vai contar da sua direita, vou fazer uma seta para lembrar, da direita para a esquerda, né? Então, a última, né, oxítona, a penúltima, paroxítona e a antepenúltima, proparoxítona. Lembrando que todas as proparoxítonas serão acentuadas. A regra não mexeu com as proparoxítonas, beleza?
apenas com as oxítonas e paroxítonas. Então, não se preocupe em relação a uma regra. Bom, esse assunto eu creio que já está consolidado por vocês, apenas mesmo a questão do uso, né, dessas regras aí em relação às oxítonas e paroxítonas, ok? E então, aqui, vamos lá. Algumas palavras, umas que é só para mostrar, que algumas não vou nem apresentar o acento gráfico, né? Mas só o acento da oralidade, O timbre, tá? Olha só, Nobel, mister, ruim, catater, hangar, rubrica, idólatra, avaro, caracteres, gratuito, recorde, mesantropo, íntere, etíope. Tá, então se você pronunciar aí, por exemplo, Nobel, tá ok? Tá certo, porque é oxítona, não é Nobel, né? E se pronunciar Mister? Não, não pode, é mister. Se pronunciar ruim? Também não, porque é ruim. Olha só, a acentuação está na última sílaba. Ruim, né? A concentração, a intensificação, né, do timbre. E lá você vai, professora, não é recorde? Não, amadinho, é recorde. Na língua portuguesa, brasileira. Não é gratuito? Também não, amadinho, porque aí eu tenho um ditongo, né? Vamos relembrar aí, ó. Não se separa o ditongo. Ó, gratui, tui, né? Sim. Tô. E aí Beleza. a pronúncia, né, que vai dar esse timbre, essa questão grave aí na tonicidade, né, na paroxítona, beleza? Bom, então vamos aqui agora ver sobre essa questão da mudança na regra ortográfica. Isso aqui já foi consolidado, mas estamos revendo, né? Então, as mudanças de significado na alteração da sílaba tônica. Exatamente. Agora... Olha só, aqui, ó, se você esquece o acento, eu quero um jacá. Aí lá você escreve jaca. O que vai acontecer? A pessoa vai chegar com fruta. Com uma fruta para você e não, né, com um cesto. Cac. Cac é a cor, amadinho. Aquela cor de poeira. Eu uso uma bermuda caque. Olha só, né? Eu tenho uma blusa caque. A cor. Mas caqui, fruta. Viu só? Aí, percebendo a mudança de significado na alteração da sílaba da tônica? Vamos mais uma aqui, ó. Mudança de classe gramatical na alteração da sílaba tônica. Eu tenho fábrica, que é o quê? Substantivo. Fabrica, o quê? Verbo. Vamos contextualizando. Cheguei cedo à fábrica. Paula, dona proprietária da fábrica de calçados, fabrica sapatos lindos. Olha só, viu só? Fabrica. Então, é uma ação, né? Então, eu tenho o quê? Verbo. Fique atento, amadinhos. Olha só. Ele era uma criança muito sábia. Margarida não sabia nada sobre a prova. O sabiá tem um canto mais lindo. Aí você vai perceber aqui, ó, a escrita, mas se esquecer de acentuá-la, vai mudar, né? A classe gramatical. Belezinha? Sábia, eu tenho paroxítona. Sabia, eu também tenho paroxítona. E sabiá, eu tenho o quê? Oxítona. Se você, no exemplo 1, não acentuar, porque é o caso que aqui a gente está revisando, né? Então, vamos entender. Se ele tira o acento, olha o contexto da oração. Ela era muito sabia. Viu? Fica... Não tem, aí não dá, certo? Então, essa história de que, eu esqueci. Não tem problema não, estava com pressa. Não é por aí, ok? Aluno terceirão, terminando aí já o seu ensino médio, precisa utilizar corretamente aí, certo? Acentuação nas palavras. Vamos lá. Regras de acentuação, fique atento, mais uma dica. Vamos aí com as
proparoxítonas. Todas elas são acentuadas, ok? E aí a gente vai trazer alguns exemplos só. Como por a primeira aqui, espécime, né? Então aqui nós temos, eu digo sempre de trás para frente, mas a professora Amadinha, né, já fez aí toda a pontuação no início da aula, né? Da direita para a esquerda. Da direita, olha só, para a esquerda. Para facilitar. Para facilitar você o negócio aí, visualizar. né? Então vamos aqui, olha, oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, acentuada. E nessa sequência... Aí trocou, aí é munícipe. Trocou, aqui. a troca. Tá bom. Munícipe, a mesma coisa, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Protótipo, oxítona, paroxítona, proparoxítona. E assim na elétrodo, certo? Proparoxítona, ou seja, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ok? E aqui, vamos aí para o segundo ponto. Todos monossílabos tônicos. Monossílabo lembra uma sílaba, tá? Terminados em A, E, O, seguido ou não de S, serão acentuados. Aqui alguns exemplos, vamos lá, olha só. Paz, pés, mês, três, voz, pó e pôs. Então, viu só tem uma sílaba, é um monossílabo tônico, belezinha? Por que eu coloquei monossílabos tônico? Porque estou falando da questão dos vocábulos. Se eu falo palavra, aí monossílabas tônicas. Lembrando que tem hora que nós falamos aqui, vocábulos é palavra, palavra é vocábulos. Esses são apenas sinônimos, tratando a mesma coisa, tá? Regra 3. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e em seguidas de S, certo? Vamos ver aqui, ó. Gambá, terminado em A. Avô, terminado em O. Recém, terminado em EM. Cipó, terminado em O. Parabéns, terminado em NS. Cajá, terminado em A. Axé, terminado em E. Armazém, terminado aí, tá? Em. Muito bem. Regra 4. Acentua as paroxítonas terminadas em os, uns, x, us, r, i, ãos, l, ou ãs de tom oral e ons. Vamos aos exemplos. Aqui, fósseis, fórum, látex, bônus, revólver, biquíni, lápis, pólen, órgão, amável, imã, falência, prótons. Ok. Muito bem. E assim, mais uma regra chegando. Olha, atenção. Não são, vou colocar aqui, ó. Não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em A ou seguido de S. Presta atenção. Fique atenta, amadinho. Nós temos aqui, ó, item, coco, hífens. Belezinha? Por que elas não são acentuadas? Lembra lá que lá nas oxítonas elas são acentuadas? Então, aqui nas paroxítonas não levarão acentos. Beleza? Fácil, ok? Aí você, enquanto professora, já vi na rua a palavra coco acentuada. Amadinho, se colocar... Ó, vou até escrever aqui, ó. Olha só. Tem gente que coloca bem assim, ó. Tem na marca registrada, portanto que vai ter um Rzinho bem aqui, ó, que está registrado. Mas a palavra coco não tem acento. E se você colocar acento aqui na última, pela fé, apaga tudo que não há como. Certo? Entendeu? Bom, aí se você ver... vai mudar, né? Em relação a essa questão de marcas, antes de eu apagar... Existe todo um jogo, né, de construção para jogar aí em relação à propaganda, certo? Essa questão aí publicitária, comercial. Aí, beleza, é uma construção fantasia para aquele objeto comercial lá, mas não está seguindo a regra ortográfica, tá? É muito bom você tomar atenção e saber também que a questão aí
comercial, digital, e a questão também de Até nomes, logomarca, né? Até o Tem nome. essa questão aí. Mas não está seguindo a ordem aí gramatical, certo? Beleza. Vamos lá, uma tirinha agora para contextualizarmos aí casos especiais de acentuação gráfica. E aqui chegando a revisão dos ditongos aí, orais, né? Ei e oi, ditongos que pronunciamos aí com o timbre aberto, com o som aberto. Ei, Vamos lá. oi. Ei! Oi! Olha só, abertos. Paroxítona, não tem mais acento, mas a pronúncia continua a mesma. Vamos ver isso aí, então, dentro de um contexto. Rapaz, preciso ficar esperto com essa regra do acento agudo. Tem palavra aqui que perdeu o acento e eu uso constantemente. Heróico. Plateia. Ideia. Mocreia. Então, é todo final de semana. Então, aí, ó, essa tirinha aí, né? Você já deve ter visto por aí. Esse daqui foi logo da questão da... Quando houve o acordo. E faz uma brincadeira para o aluno, né, começar a perceber, ó. Heróico, antigamente, né, tinha, mas agora, Amadinho, não tem mais, porque não é mais acentuado. Os ditongos não são mais acentuados, os ditongos abertos. Mas por quê, professora? Gente, porque existe um acordo. E esse acordo não é o primeiro. A gente já viu no período da aula, explicando, né, se não me engano, se eu estiver enganada, já é o 10º acordo, para essa questão aí institucionalizada. Temos os países lusófonos que fazem parte desse acordo, correto? E aí essa é a justificativa, ok? Para que todos aí sigam, né, essa língua, usando aí essa escrita correta. E aí tem todo um estudo, é questão de legislação, agora é lei, tá certo? E aí entenderam, né, claro, tem pessoas estudiosas ali falando, analisando e dizendo ao final que as paroxítonas, se já as pronunciamos com o som aberto, porque são ditongos e os ditongos não se separam, para que acentuá-los, né? Então todas as paroxítonas agora não são mais acentuadas. Lembrando, os ditongos abertos. Ditongos abertos, ei e oi, nesse caso, tá bom? Seguindo aí, olha, vamos lá. Se, que conjunção é essa? Ó, condição. Condição, né? Se os ditongos abertos aparecerem em palavras oxítona, o que acontece? Atenção, abre o olho. Elas recebem o acento gráfico. Isso. Então, se você souber separar, identificar, essa palavra aqui é paroxítona, essa daqui é oxítona, você não terá nenhum problema em identificá-lo. Olha só, nós temos aqui, ó, olha bem. Né? Recebe, fica feliz, vamos dar cara. Anéis, ó, última sílaba, anéis, ó, olha ali o ditongo. Temos herói, ficou aí em cima do teu sim. Troféu, temos o que mais? Chapéu, ó, chapéu. Então, todos aí são ditongos o quê? Aberto, mas só que estão nas palavras oxítonas, sem problema. Agora, mudando aqui a tela, temos aqui as formas verbais. Vem e tem e derivados. Presta atenção. Na terceira pessoa do plural. Qual é a terceira pessoa do plural, amadinhos? Quê? Olha só. Eles, elas, no presente do indicativo, recebe o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Vamos ver aqui, ó. Prestem atenção, meus queridos, ó. Ela hoje, ela não vem hoje. Faltou na primeira o vem aí, tá? Mas não tem problema. Olha, elas não vêm hoje no plural. Vem aí. Aí na segunda, você tem um bom livro,
Aí no plural, vocês têm uns bons livros. Ou então coloca um bom livro, tá bom? Aí a concordância aqui, ó, a caixa contém lixo. Olha só o que é isso? Faltou aí as caixas. Ficou tudo incompleto, amadinho. Relaxa que a gente completa aqui, ó, no ao vivo. As caixas contêm lixos. Então, vamos lá. Então, o que para memorizar aí para você identificar, por exemplo, se tá na terceira pessoa do singular, o verbo aí, ó, vem ou tem, não tem acento, tá bom? Ó, vem, ela vem, aí elas vêm, ok? Na terceira plural tem. Mas se eu tenho, ela contém, não contém, porque é derivado dos verbos aí, do verbo ter, aí eu tenho o quê? Ela contém, o acento vai ser agudo, para indicar que está na terceira do singular. Quando passar para a terceira do plural, mudará a acentuação. Vai para o acento circunflexo, que vai marcar a terceira pessoa do plural. Tá certo? Só com os verbos derivados do vem e do tem. Belezinha? Por exemplo, ó, aí tá o contém e contém. Belezinha? Vamos ver para a próxima aqui. A primeira vogal dos hiatos, ó, o, e, não devem ser acentuado, que antigamente era, né? Olha aqui para você marcar, ó. O voo do pássaro é lindo. Ó, voo não tem mais acento. Vogal repetida não tem mais acento. Eles não leem muito. Então, ó, e. Belezinha, ficou fácil? Muito fácil, né? Essa é tranquila, né? Vamos aí mais uma regra, olha só. Acentuam-se o I e a letra U quando forem tônicos, tá? Dos hiatos. Quando? Sozinho na sílaba ou acompanhado de S, não precedidos de ditongo e não seguido de NH. Vamos lá? Aos exemplos aqui, ó. Temos aí, ó, baú, ó, hiato. País, juiz, opa, rainha, baiuca. Presta atenção aqui, ó. Bainha, rainha, não tem acento porque foi seguida de NH. Juiz, por que não foi acentuado? Porque foi seguido de quê? De Z. E baiuca porque foi logo seguido de um ditongo. Beleza. Vamos seguindo, então. Não se acentuam as vogais I e U dos hiatos que vierem precedidas, tá? De vogais idênticas. Por exemplo, chita. Aqui é o nosso hiato. Então, antes tem aqui um I. Para Cuba, a mesma coisa. O hiato não tem acento porque precedido, antes desse U, temos outro aqui, tá? Nesse caso, não recebe acentuação. Valeu? Vamos lá, seguindo aí adiante, temos agora o acento diferencial. É isso mesmo, para fazer a diferença, tá? E isso é na questão dos verbos. Vamos ver aqui. Primeiro a gente vai ter preposição e o verbo. Primeiro quadro, analisando. Olha só, preposição. Venha por este caminho. Venha na frase. Venha por este caminho. Esse por aí, ele não vai ter acento porque ele é preposição. Quero pôr minha cadeira na frente da sua. Ó, pôr, né? Verbo. Então, tem que ter o acento. Ó, passeava só por passear. Preposição. Quero pôr um fim nessa história. Olha aí o verbo. Belezinha? Fácil, né? Então, usando aí a preposição por e o verbo por, para mostrar o acento diferencial. Se eu tenho por sem acento, eu tenho preposição. Se esse por estiver com acento, ele é o quê? Verbo. O pode, né? Pode no presente do indicativo, é verbo, né?
Ó, presente. O candidato não pode perder a prova, não pode. Aí no passado, lá no pretérito do indicativo, né? Ó, o candidato não pôde fazer a prova. Então, esse pôde aí, para indicar que está no passado, usa o acento circunflexo. Tá certo? Muito fácil, né, Pura? Vamos aí, eu acho que esse quadro ficou bom, espero que sim, né? Vamos aí, trazendo aí as formas verbais com o tônico precedido de G, tá? Ou seguido de E ou de I, não são mais acentuadas. Mas a pronúncia continua a mesma, né? Vamos lá, então aqui, ó, de olho, agora, né? Antigamente, antes da regra, veja aí que tinha acento, né? Apazigue, né? Não tem mais, averigue, argui. Então, vamos cortar isso aqui. E você vai focar a sua visão aqui exatamente no agora, certo? E aí não acentua mais essas palavras. Temos também, olha só, o quê? Ortoépia e prosódia? Entra em cena aqui exatamente nesse processo aí da produção. Da questão da pronúncia, se você não né? escreve com acento direitinho, na leitura vai dar problema. Lembra da tirinha? Dos cágados, né? Do coco, né? Tá? Então é para isso que a gente agora trouxe mais uma vez aqui a questão da ortoépia e prosódia, para chamar a atenção. Esqueceu o que é ortoépia? Então tá, olha aí, a ortoépia é do grego, quer dizer orto, quer dizer correto, mas epos, que é da fala, né? Então, a fala correta. É o estudo da de correta pronúncia dos vocábulos, das palavras. E prosódia? A prosódia, ela está aí para a acentuação das palavras, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Recordando aí o conceito, então vamos para a prosódia. A prosódia, ela trabalha o quê? A correta acentuação tônica das palavras. Então, vamos ver aí. Olha só, sútil em vez de sutil, mas é sutil correto. Condor em vez de condor. Então, aqui, ó, a ortoépia volta-se para a pronúncia correta das palavras. Isto inclui o que, amadinho? Volta. Vamos lá. O que vai incluir? Né? A pronunciar as vogais, as consoantes mudas, o S, o R finais, com correção e clareza e todas as palavras com nitidez. Então, aqui, ó, algumas para vocês, as oxítonas, para marcar essa primeira linha. Ó, a acentuação, no caso, para ficar forte na oralidade, é cataté, condor, nobel, angá, ruim, sutil, ureter. E aí tem as paroxítonas, que é na penúltima, que você vai focar, né? Cupido, decano, dispa, filantropo, fortuito. E proparoxítono, lévedo, Niágara, crisântemo e assim sucessivamente. Beleza, atenção, olha lá. Quando as palavras são pronunciadas incorretamente, comete-se o quê? A cacoépia. Que nome, né, gente? A fala. Beleza, então, a cacoépia é comum encontrarmos erros de ortoépia na linguagem popular, mais descuidada, com tendência natural para a simplificação. Então, é no nosso dia a dia, na nossa fala aí corriqueira, né? Que vamos cometer cacoépia. E nessa questão também, amadinho, ó, aqui, ó, tem a palavra a ortoépia sem acentuação. Ela pode ser também falada de ortoepia. As duas formas são aceitas. Eu posso falar ortoepia ou ortoépia. Belezinha? Fica fácil, então se liga, Amadinho. Aqui alguns exemplos agora para você. Vamos aí um a um certinho. E aí você vai já ver o primeiro, que é a questão da pronúncia correta, beleza? Então, a incorreta, a gente está aí sempre, às vezes, descontraído. De repente, alguém pronuncia.
Esse guspe, você E o está certo? cuspindo, você está Mas cuspindo. é cuspe. E ou não é com cuspir. G, né? E com Era C. Advogado é incorreto. E o certo é Advogado. O incorreto é estrupo. E o correto é estupro. Ok, tá certo? Por isso, essa cacoep aqui, né? Mais uma vez, para quando você estiver aí, mas eu sei que eu estou cometendo aqui uma cacoépia, né? Pneu, o pneu do meu carro furou. Pneu, É né? pneu. Pneu, correto. Abóbora. Ai, gente, abóbora. Prostar. Prostrar. E aí, muito bem. E a diferença entre prosódia e ortoepia? Bem, a prosódia, já foi dito, a prosódia, ela se preocupa com o posicionamento da sílaba tônica na emissão dos vocábulos, na hora que você vai falar, né? Aí, essa acentuação certinha na primeira sílaba, ou na segunda, ou na terceira, ou seja, a pronúncia na oxítona, na paroxítona e na proparoxítona, certo? Já a ortoepia, por sua vez, ela se preocupa com a pronúncia correta das palavras. Veja que aqui nós estamos falando das sílabas, aqui das palavras, levando em consideração não a posição tônica, né, como estamos vendo aqui, mas a articulação dos grupos fônicos de uma palavra, tá? Grupos, e não mais só a sílaba. Ó, o certo é árvore e a pessoa fala avore. Muda o acento, Ou ó. O também- acento é na proparoxítona e muitas pessoas pronunciam árvore, 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 né? Trazendo aí Uau. para a paroxítona. Ou então, vai fazer a pronúncia de árvore como árvore. Árvore, ó, até reduziu, certo? Exatamente. O grupo, né? Grupos fônicos reduziu aí, ok? Então, atenção! Mais um pouquinho de atenção. A norma culta aceita duas formas de acentuação tônica para algumas palavras. Vamos ver quais são essas duas formas de acentuação tônica para essas duas palavras, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma cartela de exemplos para você. Primeiro, acróbata ou acrobata. Hierógrafo ou hierógrafo. Projétil ou projétil. Projetil. Réptil ou réptil. Réptil. Sorô. Soro Soro. ou sorô. Eu não sei nem o que é sorô. Xerox ou xerox. Xerox. E zangão ou zangão. Isso aqui é muito utilizado. Mas agora, olha só, são aceitas. Vale as duas, né? Que bom, né, gente? Que bom. Pelo menos a regra pensou nisso, né? Vamos lá. Pronúncia correta e a pronúncia incorreta, certo? Vamos aqui para a correta, Madinha. Vamos lá, vamos deixar a incorreta de lado. Né? Açougue, aterrissagem, beneficente, cabeçalho, empecilho e propriedade. Beleza. Ó, ficou marcadinho aí essa voz linda, maravilhosa na mente de vocês, né? E aqui, amadinho, algumas pérolas, né, gente? Ó. Olha só, cuidado, cão, marca fila, brabo, mas muito brabo. Lembrei de alguém. E olha só, em vez de falar instalador, a pessoa escreveu instalador Sky. Mas isso aí, amadinho, ó, não se preocupe não, tá? A gente vai corrigindo, isso daí serve até para fazer um trabalho, um artigo, né, uma tese com relação a essa questão da escrita. Exato, e eu vou dar uma dica aqui também, que você pode fazer um exercício também sobre essas regras através do caminho da sua casa. Você vai fazer uma compra ou você está passeando, dá uma olhadinha nos cartazes, né? Dá uma olhadinha aí na propaganda e aí você vai começando a fazer esse exercício e ficar bem certinho aí com essas novas regras, certo? Igual a gente mostrou na última cartela aí, cão brabo.
né? É muito legal. Brabo. E aí você já faz a sua muito própria brabo. análise e diz, e não é brabo, e sim bravo, com V, certo? Beleza, então encerramos aqui mais uma aula e aguardamos você na revisão. Até lá, valeu! Vai lá, amados.